Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para começar um novo modelo de escola bíblica vital. Foi muito bom podermos estudar o livro Coronavírus e Cristo e agora vamos começar então um novo tempo estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Antes de começar a explicar como é que vai ser aqui todo esse movimento novo, eu quero pedir a você para conseguir uma caneta e papel, ou seja, um caderno, porque nós vamos estudar a partir da palavra de Deus e você não vai ter nenhum material à mão, né? Foi informado que nós vamos estudar um capítulo por semana, então hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo, né, da carta de Paulo a Timóteo. Por isso é importante que você tenha caneta e papel à mão para que você possa fazer as suas anotações, né? Tirar as coisas que você depois vai querer tirar dúvidas. Então é muito importante que você já tenha isso aí anotado, tá bom, querido? Nós vamos então estudar essa carta e apesar de você não ter nenhum material à mão, nós que vamos preparar a aula vamos usar comentários bíblicos, né? Ou seja, estudar a palavra de Deus a partir da palavra direta é muito difícil, né? Ou seja, você precisa de materiais que possam estar te dando um suporte. Então, ao longo desse trabalho, eu vou utilizar isso, acredito que os outros pastores que vão estar ministrando também vão utilizar. Eu vou estar dividindo esse trabalho com alguns colegas, né? Agradeço a Deus por ter colegas que possam me ajudar. E nós mudamos esse modelo exatamente para poder dar um pouco de descanso para os professores que estão envolvidos também em outras atividades da igreja. E com isso eles vão poder também participar da aula, né? Vai ser um tempo muito bom, muito agradável, tá? Eu vou contar então com a ajuda do pastor João Luiz, a ajuda do pastor Sérgio Quintanilha. São amigos aí e homens de Deus capazes também para ensinar. Eu quero convidar você então, já desde o início, para nós orarmos. E logo após eu vou explicar toda a dinâmica que vai acontecer nesse estudo. Tá ok, querido? É importante que você pegue esse material aí, seu caderno, pegue a sua caneta, aproveite esse tempo para que a gente possa estar anotando tudo. Vamos orar então, juntos? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, porque podemos já, no início do dia, estudar a Tua Palavra, conhecer mais daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos ao Senhor que esteja nos conduzindo em tudo aqui. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa guiar, Deus, as nossas mentes, que a Tua Palavra seja viva, que não seja apenas um estudo, mas que a Tua Palavra possa tocar o nosso coração, o nosso entendimento, que possamos realmente compreender para podermos avançar com uma vida transformada pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que está chegando para esse estudo. Obrigado por aqueles que vão assistir depois e poder estudar depois, né? Esse estudo que vai ficar aí nas nossas redes. E eu te agradeço por essa ferramenta que tem nos mantido unidos, mesmo fisicamente distantes. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós choramos. Amém. Bom, como eu disse no início, né? Eu tenho, para preparar esse estudo, eu usei alguns comentários, né? Tem aqui anotado o comentário William Barclay, foi um dos principais que eu utilizei. O comentário do Hernandes Dias Lopes é um excelente comentário, um comentário onde ele pega as posições dos outros comentaristas e aí faz uma aplicação, então também ajuda bastante. O comentário do William Hendrickson, que é um pouco mais tradicional, e alguma coisa também do John Stott, né? Ou seja, para que a gente possa montar algo que realmente possa dar aos irmãos um bom suporte. A carta de Timóteo ela é uma carta muito teológica, né? Então não é fácil estudar essa carta apenas um capítulo por semana, né? Mas a intenção desse estudo é ele ser um primeiro passo
é uma carta que vai mostrar para nós coisas muito ligadas à vida prática da igreja. É uma carta pastoral, mas ela não é apenas para pastores, e os irmãos vão poder ver isso ao longo do estudo. E certamente, aí, quem sabe no ano que vem, né, passando um pouco esse período, nós vamos retornar a essa carta, talvez com uma série de mensagens, ou talvez com um estudo um pouco mais lento, para que a gente possa mergulhar mais nela. Mas eu quero, nesse período, fazer apenas esses estudos, um capítulo por semana, para que você possa ter um primeiro contato, né? E com certeza já vai ser algo muito enriquecedor, tá bom, queridos? Bom, como é que vai funcionar o nosso estudo? Nós vamos ter uma aula expositiva, né? Então essa aula que até está sendo gravada, né? É uma aula expositiva que já vai estar gravada, por mim ou por algum outro professor, e você vai assistir essa aula de torno aí de uns 40 minutos, né? E você vai poder fazer comentários já pelo chat. E enquanto você faz os comentários, o professor, como a aula já vai estar gravada, ele também vai poder interagir também a partir do chat. Então eu vou estar interagindo com você, né, nesse chat ao vivo, e já dando algumas dicas, ouvindo alguns comentários dos irmãos. E após essa aula expositiva, após esse vídeo, nós vamos imediatamente abrir um Zoom, né? Ou seja, um encontro virtual, onde ali você vai poder fazer as perguntas que você anotou, você vai poder dar a sua posição. A carta de Timóteo vai trazer algumas coisas bem controversas em alguns capítulos à frente, então você vai poder expressar a sua opinião, você vai poder falar nesse encontro do Zoom, que vai ser aberto imediatamente após essa aula, aí, durando também em torno de 40 minutos. Né? Nós temos então esse tempo para estarmos ministrando aqui a palavra aos irmãos. Bom, então vamos lá. A gente não perder muito tempo, né? Vamos lá. Hoje então eu quero começar dando uma breve introdução à carta. Depois nós vamos ler o primeiro capítulo e eu vou então fazer alguns comentários a respeito daquilo que alguns autores e a minha impressão prática também em relação a esse primeiro capítulo. Bom, a autoria então da carta, né, é uma carta do apóstolo Paulo. Então existem evidências tanto internas quanto externas acerca dessa autoria. Há sempre questionamentos, né? Existem poucos questionamentos, mas não vou abordar aqui, porque esse também não é o nosso objetivo, mas, enfim, nós consideramos que essa é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ela é, então, destinada a Timóteo. Então, Paulo escreve 2 cartas pastorais a Timóteo, ao pastor Timóteo, né? Quando este era pastor da igreja de Éfeso. Então, quando Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor. Nessa época, Éfeso era uma grande metrópole, centro comercial e rota das principais viagens entre o Oriente e o Ocidente. Éfeso hospedava o templo da grande deusa Diana, um palácio de mármore com colunas colossais, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso era marcada pela idolatria, e os nichos do templo de Diana aqueciam o comércio da cidade. Caravanas do mundo inteiro passavam por ali, e miniaturas do monumental templo pagão eram levadas como souvenir para todas as partes do mundo. Então essa é a realidade daquela cidade, né? Esse é um primeiro contexto que eu estou passando aqui, já do comentário do Hernandes, né? Pastor Hernandes Dias Lopes, em que ele fala para quem está sendo destinada essa carta, né? Para Timóteo. E quem é Timóteo? Quem é o pastor Timóteo, né? Bom, Timóteo era natural de Listra, região montanhosa da Licaônia, filho de pai grego e mãe judia. Timóteo era fruto de um casamento misto, nesse caso, né? Embora sua mãe e sua avó houvessem tido maior influência em sua formação religiosa, Timóteo não deve ter frequentado uma sinagoga, uma vez que não era circuncidado. Então, a gente tem aqui evidência a respeito da pessoa de Timóteo, né?
Timóteo tinha 3 marcas, aqui segundo o comentário do Hernandes. Ele era jovem, ele era tímido e era doente, né? Ao longo das cartas a gente observa essas características. Paulo fala da sua juventude, Paulo admoesta, né, a que ele seja firme, a que ele fale com autoridade, o que demonstra que talvez um pouco de timidez, e Paulo dá também a ele algumas orientações que mostram essa deficiência na saúde de Timóteo. Essas condições o tornaram um homem sensível e por vezes retraído. Encontramos nas epístolas pastorais, nas epístolas paulinas, reiteradas exortações de Paulo encorajando devido à sua tendência ao desânimo. Então essas são características que o comentarista traz a respeito de Timóteo, né? Timóteo foi um grande companheiro de Paulo. Cooperou com Paulo em várias das suas cartas. 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Colossenses, inclusive, nós vamos começar hoje à noite o estudo, né, ministrações da palavra, não o estudo, mas pregações, mensagens, com base nessa carta de Colossenses, né, exposições em Colossenses. Uma carta também muito teológica, né, muitos conhecimentos para nós. Talvez tenha sido o amigo mais próximo de Paulo. Timóteo conheceu Paulo na primeira viagem missionária, né, está lá em Atos 16, de 1 a 3, e tornou-se seu companheiro na segunda e terceira viagem. Timóteo era filho na fé de Paulo. Então Paulo, nessa carta mesmo, ele vai tratar Timóteo sempre como um filho, né? Ah, meu filho, meu filho. Ou seja, é filho na fé. Bom, em que época essa epístola foi escrita? Vamos lá. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo no interregno da sua primeira e segunda viagem, primeira e segunda prisões em Roma, por volta do ano 63 depois de Cristo. E escreveu a segunda carta durante a segunda prisão em Roma, pouco antes do seu martírio em 67 depois de Cristo. Então essa carta é escrita aí por volta do ano 63 depois de Cristo, né? E qual é o objetivo da carta? Paulo tinha alguns propósitos em vista ao escrever as duas cartas, né, a Timóteo. Charles Edman explica que o conteúdo básico das epístolas pastorais consiste no direcionamento aos ministros como respeito à organização, à doutrina e à vida na igreja cristã. Veja como é importante o estudo dessa carta, né? A gente vai entender organização, doutrina e a vida da igreja, são princípios. Na primeira carta a Timóteo, que nós vamos estudar, o tema básico é a organização da igreja. É por isso que essa carta não é uma carta só para pastores. Ela é uma carta que deve ser estudada por toda a igreja, porque ela tem ensinamentos que falam a respeito da estrutura, da base bíblica para a estrutura da igreja. E isso é importante para nós. Bom, o comentarista William Hendrickson, ele então nos dá motivos para estudar. O seu comentário diz assim: por que devemos estudá-las, essas cartas? É necessário estudar exaustivamente as epístolas pastorais pelas seguintes razões. E ele aponta então. 1. Porque elas lançam luz sobre o importante problema da administração eclesiástica. Essas cartas contêm algumas diretrizes acerca do culto público que faríamos bem em prestar atenção. Que qualidades deve um homem possuir para ser um bom pastor? Um ancião digno? Um diácono consistente? Até que ponto poderiam as mulheres ser usadas na obra da igreja? Sobre quem repousa a responsabilidade primária de suprir os necessitados? Como ministro, deve tratar os homens de idade avançada que necessitam de conselho pastoral. E as mulheres idosas? E as jovens? E os jovens? Então veja como essa carta é ampla, né? Segundo motivo, ele diz, porque enfatizam a sã doutrina.
É verdade que não importa o que uma pessoa creia, contanto que seja sincero no que ela crê? A Bíblia é de fato a palavra de Deus, tal como ela se apresenta, ou simplesmente se torna a palavra de Deus quando ela o toca? Como deve alguém defrontar-se com hereges? E é possível prestar demasiada atenção aos erros deles? Então esse é o segundo motivo que ele dá para que a carta seja estudada. Veja quantas coisas, né? Terceiro, porque exigem uma vida consagrada. É possível que uma pessoa seja doutrinariamente sã, porém corrompida na prática? Os homens maus devem ser disciplinados? Com que prontidão? Com que propósito em mente? Questões aí da carta. 4. Por que respondem à pergunta: os credos têm algum valor? A igreja creu no período da transição, na formação de credos, nas declarações concisas e em outros meios de transmitir a verdade do evangelho aos interessados e à juventude? Havia alguns hinos. O lema credos não, credos Cristo sim, está em harmonia com o ensino das pastorais? Credos não, Cristo sim. Isso está em harmonia com os ensinos das pastorais? Só em quinto, porque nos informam das atividades finais na vida do grande apóstolo Paulo. O livro de Atos apresenta um relato completo de todas as suas viagens. Houve realmente 2 prisões em Roma? Isso pode ser reconhecido através dessas cartas. Sexto, porque são uma valiosa fonte para a compreensão da história da igreja, no terceiro quarto do primeiro século depois de Cristo. Então, o que ela contém, ela nos dá suporte para a história da igreja, né? E sétimo, porque nessas epístolas, tanto quanto nas demais, Deus nos fala. Então, o comentarista Hendrickson, ele nos aponta esses motivos para estudar a carta. Eu tenho certeza que só de ouvir tudo isso, você já está aí pensando, né? Gente, quanta coisa boa nós vamos poder estudar nesse período juntos. Bom, então vamos ao capítulo 1. Eu quero orientá-lo, antes de ler o capítulo 1, ao seguinte: é muito importante que você tire um dia dessa semana para fazer a leitura de todo o livro, de toda a carta. Porque quando nós fragmentamos, né, quando nós lemos os versículos isolados, a gente não tem uma visão do todo de como aquela carta chegou na mão de Timóteo, né, de como ela foi lida para as igrejas. Então, versículos e capítulos e versículos, eles nos ajudam, né, na questão da organização da Bíblia. Mas sempre que você pega um livro assim, um livro pequeno como esse, é bom, pega uma manhã, um final de noite e dá aquela lida direta aí na carta. Isso vai ser bom para você ter uma compreensão geral, tá bom? Aqui agora eu vou ler apenas o primeiro capítulo. Eu estou lendo na Almeida século 21, a Bíblia que eu tenho, estou fazendo a leitura, né, junto com a minha família. A gente lê nessa Bíblia e lê também na Nova Almeida atualizada. E você pode acompanhar na sua Bíblia aí a leitura, então, do capítulo 1 de 1 Timóteo. Vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus que tem como fundamento a fé.
Esta orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, e para homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falso juramento, e para todo o que é contrário à sã doutrina, a qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o Evangelho da glória do Deus bendito. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério. Apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante, ele, porém, me concede misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Senhor Jesus, isso é só o primeiro capítulo, hein? Quanta coisa! A gente poderia ficar semanas aqui só nesse capítulo, um capítulo muito denso, palavras muito fortes, e eu tenho certeza de que a gente não vai conseguir esgotar tudo não, mas enfim, vamos avançar, vamos caminhar aí no estudo dessa palavra a partir desse início, nesse capítulo 1. Vamos lá então? Vamos? Nos primeiros versículos, então, nós temos a saudação, ou seja, os cumprimentos de Paulo, né? E o que ele então faz questão de colocar aqui logo no início? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, por mandato de Deus, porque esta carta, embora enviada a Timóteo, destinava-se a toda a igreja. Por esse motivo, Paulo faz questão de acentuar a autoridade de seu apostolado. Então o apóstolo aqui está declarando, né, a sua autoridade. Por isso ele então começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Essa carta, ela é destinada
a Timóteo, né? Então, como a gente leu. E aí a gente vê aqui no versículo número 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, Paulo, ele apresenta Timóteo, né? Ele chama Timóteo de filho na fé, né? Somente 2 cartas a Timóteo, Paulo usou a tríade da palavra graça, misericórdia e paz em suas saudações. Graça, o Hernandes Dias Lopes fala isso aqui, achei muito interessante. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. E paz é o resultado tanto da graça como da misericórdia. Vou ler de novo. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. E paz é o resultado tanto da graça como da misericórdia. Muito lindo, né? Muito interessante essa abordagem que o pastor Hernandes Dias Lopes faz. Um excelente comentário. Bom, vamos lá. Nos versos de 1 a 3... Nos versos de 3 a 7, melhor dizendo, Paulo então pede que Timóteo permaneça em Éfeso para advertir os ensinos de falsas doutrinas na igreja, discussões sem propósito, que não favorecem a fé. Então a gente percebe aqui, ele diz logo assim, conforme pedi quando parti da Macedônia, permaneça em Éfeso. Então eles tinham esse ministério itinerante, né? Mas ele pede então que Timóteo permaneça ali em Éfeso para ensinar, porque está havendo naquele contexto desvirtuação da palavra, né? Ou seja, a doutrina está sendo distorcida. E já pensando na nossa realidade hoje, será que nós realmente não estamos vivendo um tempo de muitas distorções doutrinárias, né? Nesse tempo de internet, onde você tem acesso a tantas mensagens, a tantos pastores, a tantas igrejas, né? E isso é muito positivo, né? Quem sou eu para dizer que você deve ouvir só a minha voz? Existem vozes muito capazes aí pregando a palavra de Deus, e eu mesmo estou citando outros aqui. Mas no meio dessas vozes também existem doutrinas que não são verdadeiras, e a gente precisa estar atento a essas coisas também, né? No comentário do Hernandes ele diz assim: a sã doutrina é absoluta e não admite que outro evangelho seja pregado. Vivemos hoje a época conhecida como pós-modernidade. A pós-modernidade está construída sobre o tripé da pluralização, da privatização e da secularização. Vou repetir: pluralização, privatização, secularização. Nossa realidade. John Stott aponta como um dos princípios centrais do pós-modernismo a inexistência de uma verdade objetiva, muito menos de uma verdade universal e eterna. Então hoje a gente vive esse contexto em que as pessoas dizem assim, olha, por que os cristãos é quem tem razão? Por que a verdade é a Bíblia? Por quê? Então esse é o nosso contexto, um contexto de questionamentos, né? Pelo contrário, cada pessoa tem a sua própria verdade, essa é a realidade. Você tem a sua, eu tenho a minha, e as nossas verdades podem divergir totalmente umas das outras e até mesmo contradizer-se. Consequentemente, a virtude mais apreciada é a tolerância, uma qualidade que tudo tolera, exceto a intolerância daqueles que defendem que certas ideias são verdadeiras e outras falsas, que certas práticas são boas e outras mais. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui do seguinte: a nossa sociedade é uma sociedade plural, é uma sociedade onde cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua verdade, e a gente tem que aceitar a verdade do outro. A única verdade que a gente não aceita do outro é quando alguém diz que só existe uma verdade. Olha só que coisa contraditória, né? Então assim, se para mim a verdade é a palavra de Deus, as pessoas não aceitam isso. Se a palavra de Deus está falando, eu trato como verdade? Não, mas por quê? Mas essa é a minha verdade, não é a sua verdade. Percebe como isso é contraditório? É a realidade que a gente está vivendo. E como a palavra de Deus, como esse texto de Timóteo, ele vai nos apontar para verdades da palavra que entram em confronto com a verdade, né? As pseudo-verdades
que estão sendo ensinadas por aí, inclusive dentro de algumas pseudo-igrejas, vamos dizer assim. Uma das características do mundo antigo, segundo Barclay, era que os poetas e até os historiadores eram muito afeitos a inventar fábulas românticas, fictícias, a respeito da fundação das cidades, das famílias. Era um mundo muito apaixonado por genealogias. Então é por isso que logo no início o apóstolo fala, né, no verso número 4, não se ocupem dessas genealogias intermináveis, fábulas, né, que acabam desfavorecendo o propósito de Deus, desviando daquilo que é importante. Então isso era uma característica desse tempo aqui. O texto, né, a carta, ela está também direcionada a combater algumas heresias específicas. Eu não vou conseguir dar conta de tudo aqui hoje, mas ao longo do estudo, nos outros capítulos, né, nós vamos perceber também essas heresias que estavam acontecendo ali naquele contexto e que também hoje estão bem próximas de nós. Né? Por isso nós estamos estudando essa carta. Bom, havia ali um legalismo judaico muito grande. Né? Os judeus para os judeus não havia outro livro no mundo como o Antigo Testamento. Então eles levavam a lei, né, muito a ferro, né, ali, ou seja, a lei para ser seguida. Só que a palavra de Deus vai mostrar em outros textos, né, que essa lei muitas vezes era falada, mas não era vivenciada. Né? Então esse é um ponto que a carta do apóstolo Paulo a Timóteo vai tratar também desse legalismo, né, judaico. E o gnosticismo. Tá bom, gnosticismo, o que é isso? Talvez essa palavra não seja muito comum aí para os irmãos. Né? Então vamos lá. O gnosticismo o que era o gnosticismo? Ele era completamente especulativo, né? Intensamente intelectual, snob, ou seja, o pensamento, né? O desenvolvimento a partir do pensamento, são as minhas opiniões, e nós vamos formando opiniões, né? Sentimentos. Então isso é gnosticismo. Começava com os problemas da origem do mal, do pecado e do sofrimento. Então a primeira análise era essa. Se Deus é totalmente bondoso, ele não podia ter criado o mal. A resposta agnóstica era que no começo a criação não surgiu do nada. O que antes de começarem os tempos existia matéria. Criam que esta matéria era essencialmente defeituosa, imperfeita, maligna, e criam que o mundo tinha sido criado a partir dessa coisa ruim, dessa matéria maligna. Dessa maneira explicavam o pecado, o sofrimento e as imperfeições desse mundo. Então Deus não criou o mundo do nada. Diziam que Deus tinha lançado sucessivas emanações que cada vez mais sabiam menos sobre Deus, ignorando. Então Deus ia gerando, né, emanações, e essas emanações elas cada vez conheciam menos Deus, se afastavam mais de Deus. Então esse é o pensamento gnóstico. O pensamento gnóstico tem certas características, e essas aparecem através de todas as epístolas pastorais. Como características de hereges, com seus pensamentos estavam ameaçando a igreja e a pureza da fé. Então, esses pensamentos que a gente vai estudar ao longo da carta eram pensamentos que estavam afetando a vida da igreja, as conversas, né, e a mudança, provocando mudanças na igreja. Bom, o perigo do gnosticismo não era só intelectual, tinha certas consequências morais e éticas muito sérias. Devemos lembrar que sua crença básica era que a matéria era essencialmente imperfeita e maligna, e que só o espírito era bom. Isso dava lugar a dois resultados opostos em crenças e condutas éticas. Então, se a carne é má e só o espírito é bom, a gente acaba tendo aqui dois resultados, né, desse pensamento do gnosticismo. Vamos lá. Primeiro é o seguinte: se a matéria é má, então o corpo é mau. Então ele deve ser submetido, desprezado e oprimido. Então, por conta disso, eu não posso ter nada que traga prazer ao corpo. Então eles proibiam o matrimônio, haviam leis que restringiam a comida,
Porque devia eliminar tudo que favorecesse o corpo. Tá? Então, essas questões são abordadas também aqui na carta. Mas qual é o outro extremo? O outro extremo do gnosticismo é o seguinte: bom, se o corpo é mau, né, e eu tenho que favorecer o espírito, então o corpo não importa. Se o corpo não importa, o que eu faço com o meu corpo também não importa. Então eu posso saciar todos os prazeres do corpo, ou seja, eu posso me envolver em tudo que é prazer, porque isso não tem importância. Então eu posso satisfazer a todos os desejos do corpo. Olha só que coisa louca, né? E antagônica, que acaba surgindo a partir do pensamento gnóstico. E o gnosticismo também não cria na ressurreição do corpo. E aí a gente vê isso também sendo abordado mais na segunda carta de Paulo a Timóteo. Bom, as pastorais então foram escritas para combater e rebater essas perigosas heresias. Colossenses e o Evangelho de João também tratam desse assunto. Como eu já disse, Colossenses eu vou ministrar mensagens nos cultos à noite, começando a partir de hoje. Então, como é que é a mentalidade desses hereges? O comentarista destaca aqui. Primeiro, ele se deixa arrastar pelo desejo de encontrar novidades. Quer saber, quer coisa nova. Né? E aí, o que está acontecendo? Por que tem que ser desse jeito mesmo? Ele quer novidades. Não se permite. Exalta a mente às custas do coração. Sua concepção da religião é a especulação e não a experiência. Então, o pensamento religioso é o exercício intelectual apenas. Interessa-se mais pela discussão do que pela ação. Sabe aquele tipo de pessoa na igreja que gosta muito de falar, fala bonito, é imponente, né? Discutir, mas na hora de agir, de praticar, de fazer, obedece à arrogância mais que à humildade. Então, soberbo. É culpado de dogmatismo sem conhecimento. O que é isso? É aquela pessoa que ela segue as coisas, ela quer seguir, ela quer dizer o que tem que ser feito, mas ela não tem base, ela não tem conhecimento de verdade daquela realidade. Então isso acaba sendo um pensamento consequência do gnosticismo. Né? Será que a gente vive essas coisas hoje? Bom, vamos lá. Mas como é a mente de um cristão? Bom, primeiro, seu pensamento se baseia na fé. O pensamento está motivado e dominado pelo amor. Olha só que diferença, né? Então, uma soberba é fé, é amor. Seu pensamento provém de um coração limpo. Seu pensamento provém de uma boa consciência. O texto vai dizer isso várias vezes, uma boa consciência. O pensamento cristão, o pensador cristão é um homem que tem uma fé que não pode fingir. Então, é realidade daquilo que se faz, se fala, verdade. O verso número 5 fala sobre isso. Esta orientação tem como objetivo, é o que Paulo está dizendo a Timóteo, o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Então veja isso, olha, um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia. É assim que deve ser norteada a mente de um cristão. Você vê no verso 6, ele fala que alguns já estavam se desviando disso. Já estavam se desviando desse coração puro, dessa boa consciência. Né? E lá no verso 7, não compreendem com profundidade o que dizem. Querem ser mestres, querem aparecer, mas eles não entendem. São motivados pela vaidade. E aí nos versos de 8 a 11, né, o apóstolo então vai pontuar para nós o significado da lei, né, que é boa, o verso 8 diz, mas ela precisa ser usada de forma legítima. E ele então vai dizer que a lei, ela não existe para quem está agindo de forma justa, de forma correta. A lei, ela existe para quem? Ela existe para quem transgride a lei. Então, quem é alvo da lei? O alvo da lei é o transgressor da lei. E aí você percebe nesse texto, nos versos de 9 a 11, que o apóstolo vai dando algumas categorias
de pecado ele é bem claro, que são transgressões. E aí aqui na tradução que eu usei, né, tem, olha, insubordinados, incrédulos e pecadores. Ou seja, gente que arranja confusão, ímpios, profanos, para os que matam pai e mãe, homicidas. Então olha só, é gente profana, gente homicida, devassos, que querem aproveitar da vida, né, de forma a extravasar o uso da vida sexual, a imoralidade, né, a homossexuais. Então aqui você percebe que é de forma clara a homossexualidade, né, é como um pecado. Né? E é algo que a gente tem discutido muito nesse tempo, né? Ah, mas os homossexuais, bem, são pessoas, como os profanos, como os homicidas, como os devassos, né? Como os mentirosos, o texto vai falar aqui também, exploradores, os que proferem falso juramento. Olha só, tudo isso é pecado. Deus quer salvar o homem, Deus quer libertar o homem, a gente vai ver isso aqui, já caminhando para o final desse capítulo. Mas isso aqui, para essas coisas a lei vem. De verdade, né? Por quê? Porque é pecado. Então isso é algo para a gente discutir aí. Né? Lembra do início, né? Como falamos da questão dos absolutos, né? Ah, será que é? Será que não é? Então a gente vive numa sociedade que parece não gostar de absolutos, não é isso? Uma sociedade que está aí sempre tentando, né, encontrar, né? Ah, será que é? Será que não é? O texto aqui já começou batendo duro. Então a gente precisa ter essa consciência. Né? E aí nos versos 12 a 14, Paulo ele agradece a Deus por confiar a ele o ministério. Por quê? Porque ele olha com humildade e olha para si mesmo e diz assim, olha, eu era um perseguidor dos cristãos, eu sou o pior, né? Ele fala isso no verso número 15, né? Dos quais eu sou o principal, ou seja, o principal dos pecadores. Então ele agradece a Deus por ter confiado a ele esse ministério, ter transformado a vida dele. E aí a gente fica com um pensamento assim, olha, então peraí, então Paulo está dizendo aqui o seguinte, que apesar de existir o pecado, apesar de ter toda essa condição, ele está dizendo que pela graça de Deus, ele mesmo que é o pior de todos os pecadores, foi redimido e hoje é um ministro. Então isso é algo para a gente já refletir, peraí. Então o que Deus tem feito com a sua vida? O que Ele pode fazer através de você, pecador como você é, que pode ser redimido, transformado e ser usado por Deus? Vale essa reflexão para a gente conversar aí, discutir, né? Então Paulo ressalta isso, né? E lá no verso 17 ele vai dizer que toda a glória do que ele faz é dada a Deus, não por ele. Quem é ele? Esse verso 17 é lindo, é um cântico, né? Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo sempre. Amém. Bom, então aí Paulo encerra essa parte e ele então falou bem da graça de Cristo sobre a vida dele, né? Paciência. E ele agora então dá umas últimas orientações nesse início a Timóteo, encorajando Timóteo a travar um bom combate. Lembra das características de Timóteo? Né? Então ele está encorajando Timóteo a ser firme naquilo que precisa realizar nesse bom combate. É isso que ele dirige essas orientações a Timóteo. A fazer o quê? Olha só o que diz o verso 19. Conservar a fé, uma boa consciência e conservar a fé e uma boa consciência, pois alguns vindo a rejeitá-la naufragaram na fé. Então ele aponta que alguns abandonaram essa fé, naufragaram, mas você, Timóteo, precisa conservar a sua fé, firmeza e uma boa consciência, ou seja, as suas atitudes precisam refletir a verdade dessa fé. Então aqui ele está abordando a questão da crença,
mas também a questão da prática. Conservar a fé e uma boa consciência. Aquilo que eu pratico está em acordo com aquilo que eu creio. E aí vem o verso número 20 para a gente encerrar, que é um verso pesado, né? Entre esses que naufragaram estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Beleza. E aí, o que isso significa? Bom, eu li alguns comentários, eu vou citar aqui para você a palavra do Barclay. É o Berkeley, né? Assim, pois, Paulo continua dizendo que entregou a Satanás. Qual é o significado dessa frase terrível? Não podemos estar seguros do que significa, mas há três possibilidades. Primeiro, pode ser que esteja pensando na prática judia da excomunhão. De acordo com o praticado nas sinagogas, se um homem fazia o mal, em primeiro lugar, era repreendido publicamente. Se isso fosse ineficaz, era expulso da sinagoga por 30 dias. Se ainda continuava obstinado em não arrepender-se, era posto sob um bando que o convertia numa pessoa maldita, desterrada da sociedade dos homens e da comunhão com Deus. Em tal caso, era bem possível dizer que o homem era entregue a Satanás. Então essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade. Paulo pode querer dizer que os expulsou da igreja, deixando-os livres no mundo. Numa sociedade pagã, era inevitável que os homens estabelecessem uma linha dura e segura entre a igreja e o mundo. Então, olha só, hein? Não tinha esse negócio de meio termo. A igreja era o território que estava sob o império. A igreja era o território que estava sob o império de Satanás. A frase pode significar que estes dois agitadores da igreja foram abandonados ao mundo. Então, a segunda coisa que ele está dizendo aqui é que realmente eles foram excluídos da comunidade. E a terceira, que eu acho que é a que o Berkeley mais gosta, né, pela palavra dele aqui, a terceira explicação é que é a mais provável das três, sustentava-se que Satanás era o responsável pelo sofrimento e pela dor humanas. Na igreja de Corinto havia um homem que tinha sido culpado do terrível pecado do incesto. Lembra desse texto? Paulo aconselhou que esse homem fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eu vou ler esse texto aqui. 1 Coríntios 5:5. Entregai esse homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A ideia é que a igreja devia orar para que algum castigo caísse no homem, de modo que, pela dor de seu corpo, pudesse recuperar o sentido. Percebeu? No caso de Jó, foi Satanás que lhe trouxe o sofrimento físico. Jó capítulo 2, 6-7. No Novo Testamento mesmo, lemos o final terrível de Ananias e Safira. Atos 5, 5 e 10. A cegueira que caiu sobre Elimas, porque se opôs ao Evangelho, Atos 18, 11. Bem pode ser que Paulo orasse para que estes dois homens fossem submetidos a algum castigo especial do céu, que fosse para eles uma advertência e um castigo. Isso é tão provável porque a esperança de Paulo não é que estes homens fossem anulados e destruídos, mas sim fossem libertados da sua maldade por meio da disciplina. Para Paulo, como deveria ser para nós, o castigo nunca era uma vingança reivindicativa. Era sempre uma disciplina que remediava. Seu fim nunca era ferir, sempre buscar cura. Bom, essas são as palavras do Berkeley, né? Trazendo aí explicações para esse termo entregar a Satanás. Termo forte. Mas isso aponta também a questão da disciplina na vida da igreja, que vai ser tratada nesse texto aqui, e que é algo hoje que está tão assim, né? A gente fala de amor sem entender o que realmente é amor, e amor também é disciplinar. A palavra de Deus nos diz isso.
Alguns desafios para nós encerrarmos. Percebemos nesse primeiro capítulo que o derramar da graça de Deus sobre nós é a única forma de nós pecadores, por natureza, sermos redimidos. Por essa graça recebemos de Deus um ministério. Com humildade podemos servir no reino de Deus. Entretanto, é exigido de nós uma postura que evidencia fé e uma boa consciência, ou seja, pensamento, reflexão, sentimento e prática. A experiência da vida cristã, que transcende o natural, mas que precisa ser marcada por Cristo e revelar Cristo em nosso dia a dia. Questões para refletirmos, e quem sabe agora, após a aula aqui, no nosso encontro no Zoom, podemos tratar delas. Primeiro, o que mais chamou a sua atenção neste primeiro capítulo? Ainda hoje, enfrentamos falsas doutrinas, pessoas que gostam de discussões sem propósito dentro da igreja, desviando do principal propósito do Evangelho. As práticas pecaminosas apontadas na carta ainda são uma realidade entre nós? Preste atenção que essa carta é para a igreja. Paulo se apresenta como o principal dos pecadores e nem por isso deixou de ser um instrumento nas mãos de Deus. A que isso te constrange? Fale um pouco sobre a relação estreita que deve existir entre fé e boa consciência. Queridos, foi um prazer estar aqui. Espero que você tenha gostado dessa exposição, desse tempo. E nós vamos agora ter um encontro, para conversarmos um pouco mais e tirarmos algumas dúvidas. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo de meditação e na próxima semana não perca, nesse mesmo horário, a nossa Escola Bíblica Vital. Deus, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra ela é firme, ela nos ensina. Dá-nos entendimento e dá-nos coragem para que possamos ter fé e uma boa consciência. As nossas ações reflitam aquilo que cremos. Que a Tua palavra seja vida em nós. É o que te pedimos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz.